nossa assistente jurídica vai então falar para vocês, né, sobre o problema da previdência social aqui na UEM e como a gente vai poder se aposentar ou não, né, porque isso é uma possibilidade, tá bom? Obrigado, espero que vocês gostem. Olá, gente, boa tarde. Olha, eu sempre falo, acabei de repetir isso aqui no momento anterior, né, que é sempre desafiador para a gente que é minimamente crítico falar sobre previdência, ou até quando eu faço os atendimentos, planejamento previdenciário, é sempre muito doloroso, porque para a gente que é de um campo que tenta construir um direito crítico, um direito progressista, né, comprometido com o progresso social, né, com a proteção social, é sempre muito aflitivo assim, a gente ter contato com o nível de reformas que a gente foi tendo e com o aprofundamento da austeridade no nosso país nos últimos anos, né? Como vocês vão ver aqui, vou fazer uma passagem rápida pelo que era, né? Desde que a gente pensou em 88, o que o legislador pensou em 88, o que a gente tem hoje, são universos bem distintos e é isso. Para eu, como profissional, sempre é bem doloroso, mas não tem outra saída também, né? Eu acho que a primeira ferramenta de resistência e de luta é a informação. Então, eu tinha proposto a gente fazer esse encontro mais coletivo, porque nos plantões dos atendimentos jurídicos, em torno de 70% a 80% dos atendimentos hoje têm sido sobre matéria previdenciária, sobre direitos previdenciários, muitas dúvidas, principalmente depois da reforma, né, de 2019, que foi a maior reforma que a gente já viu nesse país, embora a gente já tenha tido outras grandes, mas essa foi uma sem precedentes. Então gera muitas dúvidas mesmo, são muitas regras de transição, e aí eu peço que vocês fiquem à vontade para qualquer momento, se estiver complexo, confuso, já sinalizar, Verônica, peraí, volta, vamos novamente, tá? Que a gente vai junto, a ideia aqui é tentar passar o máximo possível pelas regras que estão valendo agora e quais as possibilidades, né? Esse ainda é um grupo, assim como o grupo anterior, os dois grupos grandes de hoje, são os grupos que ainda mantiveram o maior grupo de direitos, né? Então, que ainda pensam em aposentadorias que são calculadas de uma forma um pouquinho menos vil do que o grupo de amanhã, né? O grupo de amanhã, por exemplo, a gente já entra no grupo que está submetido ao teto do regime geral, né, da Previdência, já estão lá na Previdência complementar, privada, já é outro universo bem mais complicado do que esse, embora de vocês já tenham uma grande retirada de direitos, né? Mas eu acho que a ideia é essa, que a gente possa trocar aqui sobre essas regras vigentes, tirar dúvidas, tá? Então, selecionei aqui, né, a Previdência Social, eu coloco dos docentes aqui porque eu vou pensar principalmente, né, regras do serviço público efetivo, da UENF. Então, vocês vão ver que eu até vou começar pela Constituição e pelas regras federais, mas eu vou trazer isso para o âmbito do Rio de Janeiro, não vou ficar muito na Previdência toda geral, vou falar um pouco rapidinho disso, mas vou tentar trazer o máximo também para como se aplica aqui, quais as regras que ficaram para nós depois da emenda constitucional 103 de 2019, no âmbito federal, e da emenda 90 de 2021 no âmbito do Rio de Janeiro, tá? Bem, só para a gente começar assim, contextualizando um pouquinho de onde a gente parte, né? Qual era o nosso ponto de partida, na Constituição Federal de 88, a gente consolidou uma das constituições mais progressistas do país, do mundo naquele momento, né, uma Constituição que tinha regras protetivas muito avançadas, muito sofisticadas, inclusive, né, e nessa sofisticação, a Previdência Social ela foi pensada dentro do sistema de seguridade social. Então, só para a gente lembrar, assim, sempre, que tudo que a gente ouve sobre déficit da Previdência, rombo da Previdência, porque hoje de manhã eu li mais uma notícia, eu fico revoltada, indignada, mais uma notícia sobre o rombo da Previdência, que precisamos de uma nova reforma. 5 anos a gente não conseguiu nem assimilar, gente. E aí já está precisando de uma nova. É um buraco sem fundo, né? E assim, então eu gosto assim, de lembrar para as pessoas que não são tão da área jurídica, né? Lembrar algumas coisas que são básicas da nossa Constituição, que eu acho até que deviam fazer parte da nossa formação como cidadãos, né? Noções de direito constitucional, questões
que são básicas, estruturantes da nossa sociedade, a Previdência está dentro do sistema de seguridade. O sistema de seguridade é muito mais amplo que a Previdência. A Previdência é uma ponta desse sistema, né? Quando a gente pensa, por exemplo, o SUS está dentro da seguridade. A gente pensa a Seguridade Social como o mínimo, né? As condições mínimas de sobrevivência da nossa sociedade brasileira. Então, a Previdência, pensada dentro do sistema de seguridade, quando a gente vê esses dados sobre rombo e dívida, a gente regularmente vê cálculos que são feitos com uma maquiagem na sua metodologia muito simples e que geram resultados muito objetivos, enviesados. Por exemplo, quando a gente tem contribuições e impostos como o CSLL, que as empresas, principalmente as grandes empresas, pagam em alíquotas maiores, a gente tem contribuições e impostos que são recolhidos diretamente para o sistema de seguridade. Dentro da seguridade também tem previdência. Só que quando a gente fala do rombo da previdência, ninguém conta que a previdência está dentro do sistema de seguridade. Normalmente a conta é feita só com a arrecadação da previdência, como se a previdência fosse uma ponta solta por aí e ela não estivesse dentro de um sistema que se custeia enquanto seguro social, né? O INSS é o Instituto Nacional do Seguro Social, não da Previdência Social. Ele já foi INPS, ele não é INPS, ele é INSS, porque ele é da Seguridade Social. Ele não é uma previdência. A gente não tem só a previdência recolhendo. Então, o primeiro grande mito nesses cálculos é não considerar quanto a seguridade arrecada. E a seguridade no nosso país é extremamente superavitária e é muito comum e frequente, né? Nos últimos anos, o pessoal, por exemplo, da Auditoria Cidadã da Dívida traz muitos dados sobre isso. Sobre quanto as receitas regularmente são desvinculadas da Seguridade Social para serem repassadas para outras pastas. Porque a nossa Seguridade é justamente superavitária e não deficitária. Só que quando a gente pega só a perninha da Previdência, parece que a conta não fecha, porque a gente começa a não colocar quais eram realmente as fontes todas de custeio que a Constituição pensou para esse seguro. Então, esse é um dos primeiros pontos. O segundo ponto é que a Previdência Social, ela tem uma configuração que é tripartite. Empregado ou servidor público, empregador, ou pode ser administração pública nesse papel, e Estado. O Estado, ele tem dever de também aportar recursos para a Previdência Social. Mas, além da gente não colocar essa perna inteira, a gente não considera todo o grupo de impostos e taxas que vão ser enviados para a conta da Seguridade. Então, vejam, é fácil essa conta ficar pequena, né? Porque ela é prevista como um grande sistema de custeio. E na hora que eu faço a conta, eu coloco só um pedacinho. E aí é muito mais fácil dizer, nossa, vou pagar tudo isso, eu só arrecado aqui. E não fosse suficiente, muito regularmente, não se coloca na conta os devedores. Não se coloca na conta quanto há de débito, de inadimplência para a Previdência, quando a gente vai dizer o quanto a Previdência é deficitária. No caso do regime geral da iniciativa privada, por exemplo, os maiores devedores, os grandes devedores da Previdência são os bancos. São os bancos. Os mesmos que vendem Previdência complementar, porque a Previdência precisa pagar pouco, porque ela é deficitária. Então, mesmo o banco que deixa de recolher a Previdência por uma inadimplência que, a nosso olhar assim, mais cru, é incompreensível, nem compreensível quando se tem recordes de lucros anuais, né, se ter débitos dessa monta com o Estado e não haver cobrança. Mas no caso dos servidores públicos também não é raro, bem comum, haver os recolhimentos dos contra-cheques dos servidores e não haver os repasses regularmente para os sistemas de previdência. Aqui na UENF regularmente acontecem pessoas que foram bolsistas, tiveram um emprego público antes, vinculações a FENOS, tem a declaração de qual era o vínculo, de quanto é o período. A universidade declara para que o servidor possa buscar junto ao INSS a certidão do tempo de contribuição. Ele chega lá no INSS e o INSS responde, indefiro, porque eu não recebi nenhuma dessas contribuições.
E aí o servidor tem a comprovação de que do seu contra-cheque foi descontado, mas o órgão previdenciário não recebeu. O que aconteceu com esse recurso no meio desse caminho? Não sabemos. Então, assim, eu gosto de começar só lembrando, né, que a gente tem um cenário hoje que desenha uma previdência vilã para a nossa sociedade, que, na verdade, parte de metodologias muito parciais. E isso não é dito, né? Quando se publicam esse tipo de cálculos, de rombos, ninguém conta a metodologia, ninguém tem um compromisso ético de dizer, mas nessa conta eu não estou colocando a seguridade, nessa conta eu também não estou colocando a contribuição que o Estado deveria fazer, nessa conta eu também não estou colocando a inadimplência que ninguém está cobrando. E aí, no fim das contas, essa previdência deficitária é a previdência que os servidores e os trabalhadores estão segurando sozinhos nas suas costas. Aí sim ela é deficitária. Ela não foi pensada para ser uma poupança individual. É seguridade social. Porque o princípio era da solidariedade. Não era para ser, eu faço minha poupança, você faz a sua. A ideia era pacto geracional. Uma geração está custeando a outra. E assim a gente vai renovando. Então, o nosso Estado ele se acostumou com uma seguridade muito superavitária, se acostumou a desvincular rubricas e repassar esses saldos para outros lugares, e aí quando a expectativa de vida aumenta, ele diz, olha, temos um rumo, precisamos reduzir os seus direitos. E ninguém pensa em dizer, vamos cobrar os inadimplentes, vamos colocar aqui o Estado, vamos lembrar, tripartite, você precisa da sua contribuição? Não, essas medidas não são possíveis. Né? As medidas possíveis são austeridade e retirada de direitos. Então, assim, inicialmente a gente pensou em cobrir esses eventos, né, em que a nossa sociedade tenha momentos, sejam permanentes ou temporários, de incapacidade para o trabalho, para a produção. Né? A gente pode pensar doença, invalidez, morte, maternidade, reclusão, sua condição de baixa renda, no caso do salário família. E aí, então, a gente tem esse pensamento que era um pensamento de solidariedade social. E esse pensamento de solidariedade social vem sendo degradado pouco a pouco, e acho que agora, pouco a muito, em 2019 principalmente, tinha uma solidariedade pensada, tinha uma obrigatoriedade de filiação que vinha bem embutida nessa solidariedade. Essa obrigatoriedade quer dizer que qualquer pessoa que trabalhe, que tenha uma remuneração pelo trabalho, ela obrigatoriamente é filiada ao regime de previdência, independentemente disso estar formalizado ou não. Tá? Então, assim, quando a gente pensa no informal, mesmo sendo informal, se ele exerce trabalho, e se esse trabalho gera renda, essa pessoa é um filiado obrigatório do regime de previdência. Tá? Todos os cidadãos da nossa sociedade que trabalham e recebem qualquer remuneração são filiados obrigatórios do nosso regime de previdência. A gente sabe que na nossa realidade esses efeitos só são reconhecidos se busca essa formalização, se busca a constituição desse vínculo. Mas eu sempre falo sobre isso por quê? Porque às vezes as pessoas não se lembram que elas têm o direito de pedir retroativamente, por exemplo. Elas têm, se ela é uma afiliada obrigatória, ela pode ter exercido um trabalho autônomo há 20 anos atrás, que ela nunca recolheu, mas ela pode dizer ao INSS, oi, há 20 anos atrás eu fiz esse trabalho. E eu era afiliado obrigatório, eu tenho direitos a partir daquele trabalho. Também tenho deveres. Por exemplo, a contributividade, que está aqui, né, como um terceiro pilar da nossa previdência atual, foi instituída pela nossa primeira emenda constitucional no nível de previdência, que foi a emenda 20. Até a emenda 20 de 98, a gente não tinha a ideia da contributividade. A gente tinha uma previsão de tempo de serviço. Não se falava em tempo de contribuição. O tempo de serviço era o suficiente, o serviço remunerado era o suficiente para gerar direito previdenciário, para gerar direito à aposentadoria, para gerar direito ao auxílio-doença, para gerar direito ao auxílio-maternidade. A partir de 98, a emenda 20 traz a contributividade como um elemento obrigatório. Então, todo o período de trabalho posterior a 98, ele precisa de uma comprovação também da contribuição para ter os efeitos previdenciários. Então, posso chegar no INSS e dizer, oi, há décadas atrás eu trabalhava e eu tenho direitos previdenciários. Se o período for anterior a 98, eu não preciso nem
da contribuição. Eu preciso apenas comprovar que houve trabalho remunerado. Se o período for posterior a 98, aí sim, eu também tenho que fazer uma contribuição retroativa para que aquele período surta efeitos. Mas eu gosto de lembrar isso, porque às vezes, quando a gente está fazendo planejamento previdenciário, as pessoas estão ali, puxa, faltava um ano, faltava 2. Às vezes, 1 ano, 2 que faltava era esse. Era esse, lá no início da carreira, que foi bolsista, que foi autônomo, que foi formal, que foi estágio. E que poderia buscar um recolhimento retroativo para dizer, eu tenho sim esse tempo. Eu tenho sim esse tempo. Eu quero formalizar esse tempo agora. Então, é sobre encontrar provas. Por isso que eu gosto de começar falando sobre isso, né? Começar falando que existe uma filiação obrigatória, todo trabalho pode gerar direito previdenciário. Se não tinha o reconhecimento formal, se não já estava lá reconhecido pelo INSS na época, é possível pleitear retroativamente. Tenho que ter a prova de que existiu o trabalho. Se era um período posterior a 98, tenho que também me disponibilizar ao INSS e dizer, além do reconhecimento, quero aqui um cálculo do quanto eu devo retroativamente. Verônica, nesse caso está dizendo que quem, por exemplo, fez pós-graduação com bolsa do governo antes de 98, esse tempo pode entrar? Depende. Aí a gente tem que olhar como que era essa bolsa. Fazia estágio de docência? Se fez estágio de docência durante todo o doutorado, é possível pleitear. A gente tem que olhar as condições. Só a bolsa por si só não? Só a bolsa por si só não, porque a bolsa não configura serviço. Tá? Então a gente tem que pensar que quem é filiado obrigatório é quem trabalha remuneradamente. A bolsa, ela tem um limite ali do que se reconhece como trabalho, né? Porque a nossa sociedade tem muita dificuldade de reconhecer o trabalho intelectual como trabalho. Né? Essa produção intelectual que se está construindo no momento de uma pós-graduação, ela não é pacífica como o trabalho na sua concepção mais crua. Tá? Então pode ser que sim, mas nem sempre. Tá? E aí então, a gente tem dentro dessa configuração de previdência regimes diversos coexistindo dentro dessa previdência, tá? Essa previdência que está lá ligada à Seguridade, ela tem o regime de previdência geral, que está lá hoje, né? Desculpa, fugiu a palavra. Que está lá hoje sendo administrado pelo INSS, gerido, né? Sendo gerido pelo INSS, que é uma autarquia, né, federal, e ele trata dos direitos previdenciários dos trabalhadores da iniciativa privada e também dos empregados públicos, que tem vínculo com CLT com a administração pública. A gente tem o regime próprio, que podem ser vários, né? O regime próprio hoje, a esfera federal tem um único, centralizado. O Estado do Rio de Janeiro também tem um único centralizado. Os municípios, por exemplo, tem município que tem regime próprio, tem município que não tem, fica no regime geral. Então a gente tem esses regimes previdenciários coexistindo, mas regimes próprios são sempre regimes de previdência de servidores públicos efetivos, que têm vínculo efetivo com a administração pública. No caso do Rio de Janeiro, o nosso regime próprio é o Rio Previdência, tá? Que administra. A gente tem o regime jurídico único da Previdência, assim como a gente tem o regime jurídico único da carreira, a gente tem um regime jurídico único da Previdência e esse regime próprio é gerido pelo Rio Previdência. E a gente, a partir de 2012, também teve a instituição de um regime de previdência complementar, né, que vem aí como uma modalidade um pouco híbrida da previdência privada. E ele hoje é o RJ-Prev, no caso dos servidores do Rio de Janeiro. Esse regime de previdência complementar, para esse grupo aqui, é uma grande interrogação. Eu sempre gosto de falar para esse grupo que vocês não são grupo filiados obrigatoriamente ao regime de previdência complementar. A gente teve a implantação do regime de previdência complementar em 2012, a regulamentação tanto federal quanto estadual veio em 2012, e aí os servidores que ingressaram a partir de 4 de fevereiro de 2013 são obrigatoriamente, já tem adesão automática, são obrigatoriamente, quando eles recebem mais do que o teto do regime geral, eles são automaticamente filiados à previdência complementar, porque aí se criou essa lógica de que até o teto do regime geral fica dentro do regime próprio e depois a diferença do que esse servidor recebe entre o teto do regime geral, né, o teto do INSS,
né, o que passa desse teto fica sob a gestão da Previdência Complementar. Tá? Então ele fica meio com regime híbrido. E aí, para vocês que não são filiados obrigatórios ou que têm adesão automática, ficou meio perdido essa possibilidade de acessar esse regime complementar de previdência. Muita gente nem cogita. O Estado do Rio de Janeiro ele abriu 3 vezes a possibilidade de migração de regime de previdência com a opção de pessoas que queriam migrar do regime próprio integral para uma parte do regime complementar e ficar com esse regime híbrido. Até o teto, eu fico no regime do RGPS, eu fico no regime próprio, e depois do teto do RGPS, eu levo esse tempo, esse salário, para o regime de previdência complementar. Não é muito comum a gente dizer isso, porque a gente fez uma luta muito grande contra a previdência complementar por muitos anos. Mas a realidade é que a gente, com o tamanho de perdas de direitos que acontecem até hoje, a gente começou a identificar nos últimos anos, eu digo a gente, grupos de advogados que são críticos e que tentam pensar e construir quais são as estratégias dentro desse emaranhado de retiradas de direitos, como que a gente tenta construir direitos nesse meio de teia que retira direitos. E a gente começou a perceber que para alguns servidores desse grupo que ingressaram depois de 2004 e, portanto, já estão sempre pensando em média, nunca tem integralidade e paridade, porque se está depois de 2003 já não tem paridade e integralidade. Esse grupo que não tem integralidade tem média, para algumas pessoas faz sentido pensar na previdência complementar. Tá? Eu vou falar disso um pouco melhor depois, para eu não pular do assunto. Mas já vou deixar com vocês com essa pulga aí em relação ao regime complementar para vocês, para esse grupo. Então, as principais alterações que a gente foi tendo nos últimos anos, né? Primeiro, a emenda 20 de 98, que eu trouxe para vocês. Essa emenda, ela já tinha pincelado lá em 98. A possibilidade do Estado implantar regime de previdência complementar. Mas eles não tinham conseguido emplacar de cara, e aí só passou agora em 2012, mais definitivamente. Em 2003, a gente teve a emenda 41, que foi o momento que a gente para de ter integralidade, paridade, já muda bem esse regime anterior. Em 2005 veio a emenda 47, que fez uns ajustes que ficaram complicados da emenda 41. Em 2012 veio essa implementação do teto, né, do regime geral para o serviço público. E em 2019 a gente tem uma reforma avassaladora, sem precedentes. Todas essas reformas, gente, sempre tinham critérios que eram para os servidores que ingressarem a partir de. Sempre, isso era uma premissa nas reformas. E em 2019 a gente abandonou essa premissa e é para todo mundo. O máximo que a gente tem é regra de transição para ficar no meio do caminho. Mas não tem mais essa de que é a partir de 2019. Agora todo mundo que estava mudamos a regra do jogo com a bola em curso. E é isso, seguimos por enquanto. Então, eu costumo também trazer essa questão da noção de direito adquirido em direito previdenciário, porque todas essas outras emendas, e até a própria legislação que trouxe o teto do RGPS, todas elas escolheram sempre, talvez até por ética, né, dizer que essas regras mudariam para frente. Mas a gente achava, assim, agora estou dizendo mais pensamento social, mais pensamento comum, né, senso comum, acabava se construindo um senso comum de que é porque as pessoas já tinham direito adquirido, então só mudava para frente. E aí, quando chegou em 2019, como que agora mudou para todo mundo? Para eu que já estava, não vai ficar, não é o direito adquirido? Não tem o direito adquirido? E aí, não tem. E aí eu trouxe para vocês aqui o precedente, que é de 73, a nossa previsão do Supremo sobre o que é direito adquirido em matéria previdenciária. Direito adquirido para o Supremo em matéria previdenciária precisa que... eu acho que dá não encaixe. Eu não sei porque ele está pagando, aqui não está pagando não, só eu. Então, a gente, desde 73, o Supremo, ele coloca como direito adquirido em matéria previdenciária quando você cumpre todos os requisitos
da legislação do seu tempo para aposentadoria. Exemplo muito prático, recebo abono de permanência. Eu podia me aposentar agora, se eu quisesse. Aí eu tenho direito adquirido, porque eu já completei todos os requisitos que a lei do meu tempo prevê. E aí eu não posso mais ser afetado por novas legislações futuras. Então, por exemplo, né, até 2019, a gente tinha previsões que eram idade, tempo de contribuição, tempo de serviço público, tempo no cargo. Quando veio a emenda 103, se eu não tivesse cumprido tudo, eu não tenho direito adquirido. Eu só tenho direito adquirido se eu cumprir todos. Não posso cumprir a idade, mas não cumprir o tempo de contribuição? Não. Então você não tem direito adquirido, tá? E assim, eu acho que é importante falar sobre isso para a gente também ir compreendendo um pouco melhor, né, quais são os nossos direitos. Não concordo no critério da justiça, mas eu acho que também é uma coisa que eu sempre falo muito, inclusive dentro da universidade, né, a gente constrói muito sobre qual é a noção de justiça que a gente tem, né? A gente chama o poder judiciário frequentemente de justiça, e aí a gente associa um valor filosófico, que na verdade a gente está equiparando um valor filosófico a uma coisa, que é uma estrutura que é um poder. E aí o poder judiciário define. Então não é que esse seja o critério que eu compreendo mais justo, mas é o critério que a gente tem que seguir hoje na nossa realidade. E então o Supremo, desde 73, diz pra gente que se é matéria previdenciária, para ter direito adquirido, não mudar a regra, você tem que ter cumprido tudo. Não cumpriu um, não tem direito adquirido. Então a gente tem que começar hoje partindo dessa premissa de que todo mundo que não completou as regras todas para se aposentar em 2019 está sujeito às mudanças, tanto da emenda 103 quanto de todas que vierem, porque eu gosto de trazer essa listinha para vocês aqui, para vocês verem que nos últimos 25 anos foram muitas mudanças. Então, assim, nada diz que daqui a 5 anos as regras não mudaram todas de novo. Daqui a 2 anos as regras mudaram todas de novo. Então, eu sempre gosto de explicar para que as pessoas compreendam o nível de insegurança também que ainda existe com o devir, né? E aí, no estado do Rio de Janeiro, a gente tem hoje como um grupo principal, tá, gente? Porque na matéria previdenciária tem várias leizinhas, uma que altera a outra, mas como um grupo principal que eu posso deixar para vocês, se quiserem ter norte, consulta, essas são as principais, tá? A legislação que instituiu o regime próprio da Previdência, que é gerido pelo Rio Previdência, instituiu o regime da Previdência Complementar hoje pelo RJPrev. Em 2017, eu também gosto muito de falar sobre isso, porque eu costumo ver que as pessoas não associam uma grande vitória que a classe trabalhadora desse país alcançou em 2017 no âmbito federal. Em 28 de abril teve uma grande greve geral no nosso país, fez aniversário ontem, e essa grande greve geral tinha como principal pauta contra as reformas trabalhista e previdenciária. E no dia 3 de maio de 2017 a reforma da Previdência foi tirada de pauta. E ela não passou. E o governo Temer teve essa derrota da reforma previdenciária lá em 2017. Quem conseguiu fazer a reforma previdenciária foi Bolsonaro 2 anos depois, em 2019. Então, durante o governo Temer, houve uma derrota de uma reforma previdenciária, mas no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, passou um pouquinho. Então, já em 2017, antes do âmbito federal, o Rio vem com uma regulamentação, né, que é a Lei 7.628, dizendo: pensões por morte agora são temporárias, não são mais vitalícias. Pensões por morte agora dependem de quanto tempo de casado tinha antes de morrer. Depende de quanto tempo contribuiu antes de morrer. Depende de qual a idade que o dependente tem. Porque se o dependente não tiver mais de 44 anos de idade, vai receber esse benefício por um prazo e não vai receber mais. Depende se esse dependente tem dependência econômica. Se esse dependente receber mais que o teto do regime geral, não tem pensão para ele. Então, já se passou aí, sabe, uma noção ali bem de vamos começar a retirar direitos, e também houve uma reforma na questão da paridade. O Estado do Rio de Janeiro não tem mais paridade desde 2017, e muita gente não sabe. Então, mesmo para quem já tinha cumprido critérios para aposentadoria, depois
mesmo quem cumprisse os critérios, né, para aposentadoria com integralidade e com paridade, para as pensões, o Estado do Rio de Janeiro já em 2017 previu que não mais haveria paridade para as pensões. Tá? E depois de 2017 não haveria mais paridade nas próprias aposentadorias. E aí a gente tem agora os dois principais grupos de reformas, né, que foram no âmbito do Estado. Se a gente pensa no Congresso Nacional, emenda constitucional 103 de 2019. Teve um gap aí que a gente ainda conseguiu segurar, muitos servidores públicos mesmo que seguraram essa aplicação da reforma da Previdência no Estado do Rio. E aí em 2021 é que veio a reforma da Previdência do Rio. Então, só uma dúvida. Então, a partir de 2017 não tem mais pensão completa? Vitalícia, só para acima de 44 anos, se não casar depois, se não perder dependência econômica nunca, se não passar a ganhar acima do teto do regime geral, criaram vários requisitos, vários, que não existiam antes. A pensão era vitalícia, ela era vitalícia e ela seguia a regra da aposentadoria. A aposentadoria foi concedida com integralidade e paridade, pensão igual. A regra da pensão seguia a regra da aposentadoria do instituidor. Era o direito do instituidor que passava para o seu dependente. E aí, a partir de 2017, a gente já cerceou diversos desses direitos, reduziu diversos desses direitos, colocando vários critérios obstrutivos, né? Como idade, tempo, essa questão da renda, o critério da dependência econômica, ele é um critério que, inclusive, a gente discute muito nas pensões. O que é a dependência econômica, né? Porque, assim, uma renda familiar que é composta por 2x passa a ser composta por 1x, e eu vou dizer que não há dependência econômica, às vezes você tem filhos envolvidos, você tem diversas despesas assumidas, de repente aquele 1x some, e aí se você ganha mais que o teto do regime geral, você não tem nenhuma dependência econômica, você tem que perder aquela remuneração também. Então, esse critério da dependência econômica, ele é bastante cruel, né? O que é dependência econômica? Porque é isso, às vezes você tem uma vida estruturada, e esse servidor contribuiu para esse regime de previdência solidário. O seu dependente deveria conseguir receber, né, esse recurso. Mas a gente vem vendo o Estado se tornando cada vez mais austero. O Estado do Rio de Janeiro, em 2017, lembrando, estava ali no auge do regime de recuperação fiscal, né, entrando nos primeiros planos. Então, foi um momento que não passou a reforma em âmbito federal, mas eles fizeram uma parcial aqui no âmbito estadual. E aí, em 2021, vem realmente a aplicação da emenda 103 no âmbito do Estado, e aí a emenda do Estado é a emenda 90. Os benefícios, então, eles podem ser, né, aposentadoria por incapacidade. Essa incapacidade, ela pode ser por doença, ela pode ser por doença laboral. Eu lembro muito aos servidores da UENF que eu quase não vejo a UENF emitir CAT. O que é CAT? Comunicação por acidente de trabalho. Doenças que são advindas do trabalho geram direitos diferentes de doenças adquiridas na sua vida privada. Então, para o benefício por incapacidade, por exemplo, a forma de cálculo é completamente diferente quando a sua doença veio do trabalho. Então, no caso, por exemplo, da pandemia, eu fui uma pessoa que ficava o tempo todo, gente, quem pegou Covid tem que ter CAT. O Supremo pacificou durante a pandemia que Covid era doença laboral, sim, porque se o servidor estava, o servidor, o trabalhador, quem quer que fosse, estava mantido em atividade, no momento que a recomendação mundial era reclusão, o trabalho está expondo a risco. Porque sair de casa para o trabalho é um risco naquele momento. Não necessariamente porque você contraiu o vírus no ambiente de trabalho. Se você saiu da sua residência, que era a recomendação de prevenção e segurança, para ir até o local de trabalho e se expor a esse risco, o seu trabalho tem correlação com a sua doença. Então, se a pessoa adquiriu Covid, contraiu Covid, ela deveria ter uma CAT. E por que ela deveria ter essa CAT? Ah, Verônica, mas não aconteceu nada. Tudo bem. Você sabe daqui a 10 anos, daqui a 20, se a sua capacidade laboral vai ser afetada por alguma sequela, por alguma consequência. Uma doença nova. A gente nem tem ainda evidência suficiente para dizer se daqui a décadas a gente vai ter alguma redução de capacidade respiratória. Muitas pessoas falam sobre memória.
a gente ainda está investigando tudo isso. Então, lembrar que a gente tem um benefício que é a aposentadoria por incapacidade. Esse benefício tem relação direta de onde vem essa doença, e se ela vem do trabalho, precisa ter CAT para que se possa fazer essa configuração quando a doença é do trabalho. A gente tem a aposentadoria compulsória, que é com 75 anos de idade, a aposentadoria especial quando se trabalha com atividades insalubres, né? Eu nunca recomendo muito quando a pessoa tem alguma chance de um provento melhor, porque a aposentadoria especial para servidor sempre é calculada com média e com proventos com média menor do que os proventos de quem aposenta com tempo de contribuição. A aposentadoria voluntária, que é o que a gente mais fala, né? A aposentadoria por vontade, cumpri tudo e agora eu vou. E hoje em dia ela sempre conjuga critérios de idade, tempo de contribuição, tempo de serviço público, tempo no cargo, tá? Mas principalmente idade com tempo de contribuição, e a pensão por morte. Então, da Constituição até 2005, a gente pode ver, assim, eu coloquei esse quadrinho, a gente nem precisa se debruçar totalmente sobre ele, mas eu gosto só de mostrar, assim, o parâmetro, né? Que aqui, em 88, você tinha como critério 30 anos para a mulher, 35 anos de serviço. Esse era o critério, apenas, único e exclusivo. Trabalhar por 30 anos, trabalhar por 35 anos, direito à aposentadoria, com integralidade e paridade. Essa era a nossa regra inicial. Daqui, a gente, em 98, 10 anos depois, incluiu a idade mínima, de 55 e 60, a gente incluiu o requisito de 10 anos de serviço público, o requisito de 5 anos no cargo, mantendo ainda integralidade e paridade. A gente tem sempre regras de transição, né, que vão tentar fazer o meio do caminho, o meio de campo aqui. Então, se eu inserir agora os anos de idade, eu tenho um meio aqui para quem ingressou antes dessa emenda, que poderia se aposentar com menos anos do que as pessoas que ingressaram depois da emenda. E a emenda 41 em 2003, além de trazer, repetir, né, esses critérios de idade, tempo de contribuição, tempo no serviço público, tempo no cargo, passa a trazer a ideia das médias, não mais integralidade e paridade, sim média aritmética de 80% das maiores contribuições. Aí, como regras de transição, a gente tinha, por exemplo, quem entrou depois se aposenta com 10 anos de serviço público. Se entrou antes e quer manter integralidade, mais tempo de serviço público, você mantém sua integralidade. Ou também, se você tinha, se você não quisesse ficar todo esse tempo, você tinha a possibilidade de não ter tempo de serviço público, mas pagar um pedágio adicional de tempo de contribuição, tá? Então, vai se familiarizando com esses critérios, porque a gente vai ver eles se repetindo para frente. E aí a emenda 47 ainda fez um ajuste, né? Falei entre essas reformas, lembrando que as pessoas que tinham entrado antes de 98 estavam lá naquele critério que era só tempo de serviço, né? E aí ele traz uma questão para manter a integralidade e a paridade desses servidores, adicionando mais ainda serviço público, né? 25 anos de serviço público, e também trazendo um critério que naquele momento foi novo e agora ele vem repetido de um outro jeito, que era quem contribuísse a mais do tempo de contribuição, a cada um ano a mais de tempo de contribuição poderia abater um ano da idade. Que nesse período a gente estava ali nessa inserção, começou a ter idade, começou a ter tempo de serviço público, e a gente estava vendo como é que transicionava entre essas regras todas. E aí, então, eu não vou entrar muito nessa parte aqui, que eu falei mais no encontro anterior, né, de quem entrou até 98, que entrou até 2003, aqui não tem, né? A gente está todo mundo a partir de 2004. Então, a gente entra na regra de transição que foi criada pela emenda 90, agora em 2021, para quem ingressou até esse momento dessa emenda, tá? E aí, a primeira regra de transição que a gente pode falar aqui é a regra dos pontos, são somatórios de pontos, tá? Só que, quando a gente fala regra de pontos, a gente não pode achar que são só os pontos. Os pontos são a novidade, tá? Então, lembre que eu fui fazendo uma construção de... Era só tempo de serviço, virou idade, tempo de serviço, tempo de contribuição, tempo do cargo. É sempre cumulativo. São critérios que são adicionais, tá? Então, além da idade, além do tempo de contribuição, além do tempo de serviço
supor, a lei do tempo do carro tem critério de pontos. Por que eu tenho esse critério de pontos? Tenho esse critério de pontos como uma forma de não ser já colocado diretamente na regra nova, tá? Qual é a regra nova? Proventos calculados, proventos, né, como se fosse o vencimento para quem está aposentado, proventos calculados na média de 60%. Então, assim, hoje, com a regra atual, se eu quiser me aposentar com a regra atual, média aritmética simples da vida inteira funcional, 100% das contribuições, e a sua aposentadoria começa com 60% da média aritmética simples de 100% da vida. Esse é o critério atual. Então, essa regra é uma regra de transição para te dizer, calma, como você entrou lá atrás, não vou te colocar direto lá. Se você conseguir somar esses pontos, você mantém a regra que era a regra da emenda 41 de 2003 e foi regulamentada pela lei 10.887 de 2004. Que essa lei, qual é o critério que ela trouxe para a gente? Descarte de 20% das menores contribuições. Eu olho para o 100% e eu vejo assim, eu vou pegar 80% do que é maior. 20% que forem as mais baixas, essas eu vou descartar, não vou deixar elas participarem da média, para elas não jogarem a média lá para baixo. E eu também vou fazer um recorte, que isso tem que ser sempre depois de 94. Então, se você trouxe contribuições averbadas de um outro período, muito antigo, um estágio, etc., não vai computar. Então, são as contribuições a partir de 94 e são as contribuições das 80% das maiores que vão compor a média. Eu vou fazer um descarte do que é mais baixo para não jogar a tua média muito para baixo. Tá? Então, essa regra de pontos, ela é uma regra de transição, tá? Para quem não entrou agora, e aí, então, não vai direto para a regra da média, né, de 60% da média, não vai para essa regra direto. E aí, essa pessoa tem que alcançar os pontos para que ela permaneça naquele critério anterior. Então, é como assim, eu crio uma nova regra para você manter a condição que você tinha quando ingressou em 2004. Estou confusa quanto ao anterior, porque o 80% não é do que está esse grupo? Sim, e o anterior é de integralidade. Esse grupo não tem integralidade. Quem entrou até 2003... A transição do que é para onde? Eu não consegui entender isso aí. Vamos lá, você ficou nos dois grupos. Fiquei. Lá atrás, Não, até 31 de dezembro de 2003, a gente está falando de integralidade e paridade. Não. Aqui eu estou falando de média. Então, aqui, a transição daqui para onde? Pro atual, que é 60% da média. Então, Aqui você recebe 100% da média. Aqui está a transição, então. Aqui, nesse momento, está todo mundo aqui. Então, por isso que a gente dividiu os grupos. Agora eu entendi. Porque aí a gente sabe que cada grupo eu estou falando das regras de transição de... Eu não juntei todos os grupos justamente porque eu falei, se eu for falar de todas as regras para todo mundo, vai todo mundo falar assim. Então cada um sai com as suas. Entendeu? O outro grupo que estava aqui, que eu falei de 3 principais regras. Para quem entrou até 98 e 2 regras para quem entrou até 2003. Aqui tem 2 regras para quem entrou de 2004 a 2012. A vigente e até... A vigente é para todo mundo. Quer sair agora é a vigente. Então, só para esclarecer, é essa de 2021. Então, essa Isso. nós todos estamos agora sob estas condições. Isso. 2021. Isso, exatamente. Só que a de 2021... Aí a gente faz outra reunião se inventar a próxima. Pode pensar mais recente. É isso. Exatamente. A cada uma nova a gente vai tendo que se atualizar. Isso. É o que dá para fazer Agora, a gente limpar um pouco o terreno do que está valendo agora. Entendeu? É assim, agora, nesse momento, está valendo isso. Isso eu não ia falar. Tem como você dar um exemplo hipotético, um valor, para a gente entender? Ainda que cada um tenha um nível, uma idade e tal, só para a gente entender e poder cada um aplicar o seu, por favor, se for possível. Tá, vou pensar. E como que ganha esses pontos? Esses Isso. Antes disso, a idade eu já consegui entender. como a gente Então, vou fazer assim, ó. Vou passar pela regra e aí eu faço o exemplo. Tá? Pode ser? Então, olha só. Vamos lá. Regra da soma de pontos. Deixa eu só voltar aqui para ficar bem ilustrado para vocês. Ó, vou voltar nesse quadrinho só para ficar bem ilustrado para vocês. Vejam que
Cada vez que eu tenho uma nova regra, eu tenho uma transição. Eu tenho uma nova regra, eu tenho uma transição. Por quê? Daqui para cá, drástico. Então, o que dá para fazer no meio? Daqui para cá é drástico. O que dá para fazer no meio? Tá? A lógica é sempre essa. Por isso que eu trouxe essa evolução no quadrinho para vocês visualizarem que eu vou criando regra de transição para eu ter mais ou menos alguma coisa que não é quem estava aqui antes não ir diretamente para a nova, ter um meio do caminho. Só que nada de graça, não tem almoço grátis, né? Então, o que acontece? Para você manter alguma coisa da última, você paga uma coisa nova. Então, não tem almoço grátis. Você recebe um direito anterior, mas você cumpre um dever novo. Então, por isso que eu fui mostrando. Aqui começa a ter idade, começa a ter tempo de serviço público. Aí eu tenho uma transição que não tem serviço público. Aqui eu tenho idade, contribuição, serviço público, cargo e média. Aí eu quero manter integralidade, então eu pago mais serviço público. Tá? Então a gente vai fazendo essa mitigação. Eu quero manter um direito que eu tinha antes, me cria um novo dever para que eu acesse aquele direito que eu tinha antes. E aí então a gente pode ir lá para o quadrinho da regra de vocês. 2 regras de transição. Então já vou começar lembrando isso, porque no grupo anterior o pessoal ficou achando que podia ser as 2 somadas. 2 regras diferentes. Ou vai cumprir regra de pontos, ou vai cumprir regra de pedágio. São 2 regras distintas. As 2 regras, seja de pontos, seja de pedágio, estão previstas na emenda 90 de 2021. Tá? Então é a emenda atual, que está vigente, que trouxe essa previsão nova que eu falei para vocês agora. Quem começou está sujeito ao teto do regime geral, tem uma aposentadoria calculada 60% da média aritmética simples, de 100% da vida. Não é o que eu estou trazendo para vocês. Olha, eu estou trazendo para vocês uma aposentadoria que é calculada como era prevista na emenda 41 de 2003. Que era a média aritmética das maiores remunerações, então eu tenho descarte de 20% das menores, e eu tenho 100% da média. Na regra atual, são 60% da média, de 100%. Entende a diferença? Mas aí essa já caiu, né? Essa de 80%. Para os novos, sim. Pra gente, não. Para você, não. Sim, mas como que você alcança essa regra? Se você completar o ponto. Ou se você pagar o pedágio. Tem 2 opções para você continuar isso aqui. Então, você tinha esse direito quando você ingressou. Quando você ingressou no serviço público a partir de 1/1 de 2004 e até 2012, que foi a outra reforma que trouxe o teto, entre 1/1 de 2004 e 4 de fevereiro de 2013, quem entrava no serviço público tinha essa regra. Como em 2021 essa regra mudou, o que o legislador disse foi: se você quiser manter essa regra de você tinha direito, eu criei um novo dever para você. Você não vai mantê-la de graça. Como ela mudou, você vai ter um novo critério para cumprir. É tipo o round 6. Exato. Você tem uma próxima rodada para fazer, porque essa regra mudou. Então, se você quiser manter essa regra inicial, você vai ter uma coisinha nova para pagar. Então, sobre este ano, só me permite um ponto dentro desse... Parece que nós teríamos a possibilidade de negociar, então, porque nossa situação, para a gente estar no meio, nós estamos na transição, nós não estamos nem em 2003, embora tenha alguns aqui, e nem nessa recente. Então, para nós, no nosso caso, poderíamos escolher como se fosse um jogo de tabuleiro. Se eu der isso aqui para o governo vai me dar isso, se eu der isso, mais ou menos isso. A gente está na situação de negociar com o Rio Previdência, no nosso caso. Não é exatamente uma negociação. O legislador ele já te disse qual é a regra. Já me deu a regra. O que ele te disse é: ou você paga o pedágio, ou você soma os pontos, ou você entra na regra nova. Atualmente estamos nessa situação. Suas opções são essas. Ou você se aposenta com a regra atual, que é nova para todo mundo, ou se você quiser manter esse direito que você tinha lá atrás, eu tenho ou a regra do ponto, ou a regra do pedágio. São 2 possibilidades para você manter esse direito de se aposentar com uma aposentadoria um pouquinho melhor do que a realidade atual. Tá? Na regra de pontos, lembrando, eu tenho que cumprir todos, não é só o ponto. Então eu tenho que ter no mínimo de idade 61 anos se for homem, 58 se for mulher. De tempo de contribuição, 35 anos para homens, 30 anos para mulheres. De pontos, 90 pontos para homens, 88 para mulheres. De tempo de serviço público,
20 anos de tempo no cargo, e isso aqui é muito importante para o ENF, porque no PCV de vocês atual, ainda é uma distinção de cargos, a classe professor associado e professor titular. Vocês ainda não acessam a categoria de professor titular via promoção. Vocês têm que fazer um novo concurso e no plano de cargos ele é definido como outro cargo. Então, se faz o concurso para professor titular, obrigatoriamente tem que cumprir pelo menos 5 anos nesse cargo novo para se aposentar, tá? Então, sempre gosto de lembrar isso, porque vai mudar o cargo de vocês, não vai ser mais o cargo anterior, tá? E aí, como que eu chego nesses pontos, né? Vamos chegar lá. Desculpa, 86,90. Como que eu vou chegar nesses pontos? Eu vou somar idade e tempo de contribuição. E o mínimo que tem que dar, 86 se for mulher, 90 se eu for homem, tá? Esses são os pontos a serem alcançados. Qual é a pegadinha da regra dos pontos? E aqui são duas até, porque para o outro grupo é uma pegadinha, só que são duas. Essa é uma regra que a gente brinca que parece um hamster correndo na rodinha. Eterna busca pelos pontos. Porque a regra fica mudando ao longo do jogo. E aí, você começa, hoje você tem a regra que são 86,90. Mas, desde 1º de janeiro de 2023, começou a contar um reloginho que a cada 2 anos aumenta um ponto. Então, em 2025, não vai ser mais 86,90, vai ser 87,91. Em 2027, vai ser 88,92. 2040. Esses pontos vão ser aumentados. Para não ser. Até o limite, 100 pontos para mulheres e 105 para homens. Então, a maioria das vezes, se não é uma pessoa que já estava do lado para completar mesmo, na maioria das vezes, ela só vai parar no final. Por quê? Se a cada 2 anos aumenta um ponto, eu não consigo fazer 2 aniversários ou contribuir 2 anos em um ano. Então, a cada 2 anos, eu ganho 2 pontos. Se aumenta um ponto, dificilmente eu alcanço. E além do aumento dos pontos, a idade também é elevada. Então, hoje, a gente tem aquela idade que eu apresentei para vocês de 60 anos, né? Vou voltar aqui. De 61 anos para o homem e de 58 para a mulher. A partir de 2025, vai ser 57, 62. E a lei já diz que pode ir sendo atualizada conforme a expectativa de vida. Se a expectativa de vida aumenta, eu aumento essa idade mínima, tá? Então, assim, não é uma regra muito simples da gente conseguir cumprir. Para muitas pessoas acaba sendo uma constante, né? Quando eu estou muito... Então, para você completar esse ponto, precisa estar ali, eu preciso de 1, 2. Se você está muitos pontos distante, e durante esse tempo esses pontos vão aumentando, dificilmente você completa a regra de pontos, tá? 75. Considera 100, 105 e você faz os pontos. Para muitas vezes se você for... E assim, o mais difícil, na minha posição, por exemplo, quando as pessoas me perguntam sobre aposentadoria, porque assim, 100, 105 é daqui a tanto tempo que eu não sei se essa regra vai valer. Então, porque daí vão... Porque essa regra já mudaram várias vezes. Tem outras que eu sei. Insalubridade. Vou chegar lá. Gente, então essa é a regra número 1. Somatório de pontos, tá? Não vai melhorar. Até começa já a esses pontos, né? Já tá com Não gosto quanto eu tenho. só na idade só temos contribuição. Qual seria o ponto? Não, sua idade só temos contribuição. Essa regra ela dá direito a aposentar com quantos por cento do salário? Com 100% da média, aquela média da emenda 41. 100% da média, mas a média é considerada 80% das maiores, descartando 20% das menores. Tá? Então você leva 100% da média e a sua média não é sobre 100%. A sua média é sobre 80%. 80% das maiores contribuições. Isso. Tá? Então, essa regra número 1 de transição, não quero entrar na regra atual, tento fazer os pontos para sair com essa aposentadoria da média
de 100% da média, e a média é feita em cima de 80% das contribuições e não de 100% das contribuições. Já tenho o exemplo prático, né? Vou tentar, deixa eu pensar, por exemplo, é difícil de exemplo previdenciário, porque o cálculo previdenciário é feito em dias, mas eu vou tentar fazer em anos aqui, para a gente só tentar fazer uma coisa mais ilustrativa, tá? Então, se eu pensar, por exemplo, uma pessoa que recebe R$1.000, né? Recebe R$1.000 por uma parte da vida, depois recebe R$5.000 outra parte da vida. Essas contribuições de R$1.000, 20% delas vão sair da conta, tá? Então, se eu pensar assim, deixa eu tentar, estou pensando no cálculo de cabeça aqui, se eu pensar, por exemplo, eu tenho 10 contribuições com 100%, tá? 10 contribuições com 100%. 2 contribuições eram de 1.000, 3 eram de 5.000 e 5 eram de 7.000. As 2.000 vão sair da conta, eu vou fazer a média com as de 3 e as de 5, vou somar, vou dividir pelas 8, porque eu estou fazendo média só com esse grupo, então não vou fazer a média de 100, vou fazer a média de 80%. Vou dividir por esse grupo que então se eram 8 contribuições, vou somar essas contribuições, né? 3 de 3 de 9, 5 de 7, 35, eu tenho aí 44, né? 1.000, vamos supor assim, 44.000, e aí eu tinha 8 meses, vou dividir esse 44 por 8, essa vai ser minha aposentadoria, tá? Então, quando eu tenho essa regra, se eu fosse para outra regra, vou fazer a comparação, os 1.000 iam entrar, né? Então, 2 de 1.000 iam entrar, as 3 de 3.000 iam entrar, as 5 de 7.000 iam entrar tudo. Aí eu tenho 35, 9, 44, 46. Esses 46 eu vou dividir por 10. E aí esses 46 divididos por 10, antes eu tinha 44 dividido por 8. Aqui eu tenho 46 dividido por 10. Então eu vou ter estou falando de uma forma bem abstrata, tá, gente? Mas só para tentar ilustrar que quando a gente tem uma regra que tem 100% das médias, eu vou usar todas as contribuições. Quando eu tenho 80% das médias, eu vou descartar o que é menor. E mais, na regra atual, além de usar os 100%, usar as menores e usar todo o período, eu não vou pagar 100% da média. Eu vou chegar na média e eu vou tirar 60% da média. Verônica. E aí que tá, então, eu não só mudei a forma de fazer a média, eu não vou pagar 100% da média, entendeu? E, inclusive, isso é uma coisa importante, eu vou te falar, isso é uma coisa importante que eu gosto de falar, porque muita gente acha hoje, tem uns momentos que a legislação tem falado de integralidade, mas integralidade como 100% da média, entende? E assim, porque em alguns casos, na transição, você mantém, como nesse caso aqui, você mantém 100% da média, isso não é integralidade, isso é 100% de média, porque agora, como além de ter inserido a média, o novo critério é 60% da média, já estão começando a chamar que 100% da média é o seu integral. E não é. A integralidade que a gente falava lá atrás era uma integralidade da sua última remuneração igualzinha. Sem dar nada. Vai levar o seu salário. É claro, né? O resultado de uma vida de trabalho. Então, minha pergunta é, esse valor, ele vai ser corrigido, por exemplo, vai pegar meu... Vai ser corrigido? Vai ser corrigido para a moeda atual, né? Claro, porque tem moedas vai pegar diferentes. os 80% do salário mais alto, mas assim, ainda assim vai ter coisa pequena ali, de começo de carreira. Isso é transportado para o valor que seria hoje. Isso, vai ser transportado, tá? Vai ser corrigido, mas é isso. O que a gente está falando é esse grupo para sair da lógica de eu só vou ter 60, 80, porque aí esse 60 atual é 60 mais 2% a cada ano que você passa de 20. Então você pode chegar a 80, pode chegar a 90, dependendo do tempo de contribuição que você tem. Vocês estão no grupo que as regras de transição permitem que vocês levem 100% da média. E que a média de vocês não seja feita sobre 100% da vida. Seja feita sobre 80% das maiores contribuições, descartando 20%. Entenderam qual é a grande diferença do que é atual e o que a regra de transição está trazendo de possibilidade para vocês alcançarem caso cheguem ao somatório dos pontos. A outra possibilidade de acessar essa mesma remuneração igualzinha, tá, gente? É o pedágio.
O pedágio, a mesma coisa, a mesma média, da mesma legislação, mesmo cálculo, 100% da média, 80% das maiores contribuições, só que a forma de alcançar é outra. Ao invés dos pontos, a regra do pedágio, ela é uma regra que traz, ela muda o tempo de idade, tá? Então aqui a idade são 60 anos para os homens e 55 para as mulheres. E vejam que isso é uma idade mais baixa que a outra, porque a regra do pedágio, ela é uma regra pensada para aquelas pessoas que começaram a carreira muito jovens, e aí elas têm pouca idade, mas já tem muita contribuição. Então, às vezes, assim, tem contribuição, mas ela não consegue sair porque ela não alcança a idade. E aí, nesse caso, a idade é um pouco menor, e aí você paga o pedágio em tempo de contribuição. Como é que eu faço essa conta? Né? Eu já deixei aqui para vocês. A gente vai olhar o tempo de contribuição que você tinha em dezembro de 21. Vai olhar para dezembro de 21, que foi o momento, né, ali que fechou essa reforma para começar uma nova regra, e eu vou olhar ali quanto tempo faltava se eu estivesse considerando a regra daquele momento. Então, um exemplo prático. 30 anos de contribuição para mulheres em 2021. Tinha 26 anos no serviço público, faltavam 4 anos. Qual vai ser meu pedágio? 20% desses 4 anos eu pago a mais para que eu consiga manter aquele meu provento 100% da média. Então, rapidinho, vou pegar, tenho lá, vou olhar qual o tempo restante que me faltava em 2021, quando mudou a regra, e o que é o plus? Eu vou contribuir mais 20% sobre o que faltava, tá? Para que esse vai ser o pagamento. Num lado eu tenho os pontos. Por que nos pontos eu estou com idade maior? Porque quem tem idade maior soma mais ponto. Então, se eu tenho uma pessoa que tem mais tempo de idade, ela vai somar melhor nos pontos. Se eu tenho uma pessoa mais jovem, que não soma muito nos pontos, mas ela tem muita contribuição, ela pode pagar o pedágio e já sair. Tá? E sair com essa regra ainda. Então, são duas possibilidades de manter a média 100%, considerando as 80 maiores contribuições. Ou eu pago o somatório de pontos, ou eu pago o adicional de tempo de contribuição, com base, qual é a base desse cálculo? 20% sobre o que faltaria para eu me aposentar de tempo de contribuição lá em 2021. Então é para olhar para 31 de dezembro de 2021, quanto faltava aqui de contribuição. Eu tenho que pagar 20% a mais, se eu quiser ficar com essa remuneração. Tá? Agora vamos lá para as perguntas. Quando você fala pagar 20%, mas você está falando de dinheiro ou não, tempo? Tempo de contribuição. Tempo de contribuição. Eu devo ter mais tempo. Isso, de contribuição. Você vai aposentar depois. Tempo sobrando. Não, porque assim, 55 anos. Aí tudo que você tiver faltando para completar o tempo, é isso que você tem que pagar, mas só pode ser com essa unidade ou trabalhando. Isso, eu vou chegar nessa unidade. Tempo de contribuição. A contribuição, em tese, você contribui quando você trabalha. Trabalhei, contribuí, trabalhei, contribuí todo mês. Bolsista lá atrás. Pode. Que a gente tá esquecido. Pode ser esse bolsista lá atrás? Pode ser o trabalho que eu não fiz. É por isso que eu comecei lá falando disso. Eu fiquei formal há mó tempão, nunca contribuí para o INSS. Vou lá contribuir agora. Vou lá recuperar esse meu tempo de contribuição que eu não fiz há 20 anos. Vou lá. Vai pagar dinheiro e aí consegue o tempo. Mas não é que você vai pagar em dinheiro, é que você já trabalhou e você vai formalizar essa situação que estava irregular e você não conseguia comprovar o seu tempo de contribuição aqui porque você não tinha recolhido a contribuição lá atrás. Aí você vai ter que regularizar com o INSS essa contribuição, emitir, averbar essa contribuição aqui. Quem já pagou o INSS lá atrás, já está tudo certo. Exatamente, o tempo de contribuição já está aqui. Aí a gente recolheria, por exemplo, 2 anos de mestrado. Pega o valor de uma bolsa hoje e vê, sei lá quanto que é. Aí o INSS tem que fazer esse cálculo, porque o INSS ele só faz o cálculo com a prova do trabalho. Por isso que eu falei que a gente avalia qual é o trabalho, que provas a gente vai apresentar nesse trabalho, como a gente constrói esse processo para o INSS. Porque o INSS, inclusive, eu já precisei judicializar esse tipo de demanda. Muitas vezes, em atendimentos, as pessoas falam, não direito eleitoral não pode. Não existe isso. Nós temos uma regra que é
filiação obrigatória. Não é uma escolha estar filiado ao regime de previdência se você trabalha. Se você está trabalhando, você obrigatoriamente deveria ter contribuído. Mas isso depois então você vai ao INSS dizer que você estava irregular. Você vai dizer, olha, eu mas isso depois de 98, não é? Isso, depois de 98. Se foi antes, não. Não, aí só comprovar o serviço, o trabalho. Só o serviço. Com relação às bolsas, por exemplo, eu sou engenheira agrônoma, eu tinha o CREA e eu pagava como autônomo fazendo mestrado e doutorado. Sim, eu então pagava em cima do salário mínimo. Né? Então eu pagava com relação à bolsa, nem nada. Eu era uma profissional autônoma trabalhando. Isso é um exemplo muito importante de ser trazido, porque para esse grupo, é exatamente nesse ponto. Lembra que lá atrás eu falei da Previdência Complementar? O que acontece com esse grupo que está nas médias? Eu vou só finalizar isso aqui para eu entrar nesse assunto, porque eu vou abrir um negócio aqui agora. Todo mundo entendeu o que é a regra do pedágio? Sim. Tá claro para vocês quais são os dois grupos de regras que vocês têm possíveis? Porque eu quero entrar na insalubridade, no tempo de previdência complementar e no valor das remunerações. Essa média é usada acima do salário básico. Essa média de contribuição salário básico. Salário da contribuição. Hoje em dia a gente tem uma obrigatoriedade, quando você tem uma CTC, que é a certidão do tempo de contribuição, obrigatoriamente de um valor. Justamente para que esse valor compute lá. A minha dúvida é a seguinte, quando a gente exerce o cargo, exerce algum cargo que tem remuneração, incide a previdência sobre aquela remuneração. Isso aí entra automaticamente? Claro. O que foi o seu salário de contribuição naquele período vai entrar. Por isso que sempre tem que vir período, salário, mensal, período, salário. Todo salário como ele foi contribuído. Vai computar para a sua média. E é exatamente nesse ponto do valor da média, gente, que eu entro. Aquela pulguinha que eu falei para vocês que eu queria plantar em relação à previdência complementar com vocês, também tem a ver com o que vocês averbam de INSS. Por quê? Quando vocês estão pensando em médias, se esse período que vocês trouxeram com valor bem mais baixo for só os 20% que vão ser descartados, tudo bem. Se não, se ele representar um grupo muito grande das suas contribuições, esse tempo, ele pode jogar a tua média lá embaixo. E pode não ser favorável a averbar tempo. E pode ser favorável desaverbar tempo. E aí eu falo sempre da importância de planejamento previdenciário. Tem que olhar para o total de remunerações que você tem na vida. Se você está sujeito à média, você tem que conscientemente construir qual é a média que você quer que seja calculada. Porque não basta só pensar que você quer cumprir a regra do somatório de pontos ou você quer cumprir o tempo do adicional de contribuição. Se você só quiser ir embora, talvez só resolva isso. Beleza, só quero me aposentar, não importa quanto. Só estou de saco cheio e ir embora. Pode me pagar aqui o valor que der, tá ótimo. Se for isso, beleza. Mas para algumas pessoas não é só isso. Para algumas pessoas é assim, eu quero ter consciência do que eu estou colocando aqui para minha aposentadoria. Porque às vezes você vai ter contribuição sobrando e aí aquela contribuição não precisava estar ali. Porque se ela tiver sobrando, você pode desaverbar aquele salário baixo dali, deixar o mínimo. E é possível desaverbar? Se não teve efeitos, Quando você tem, por exemplo, a bônus de permanência deferido já, considerando aquele tempo que você averbou, aí você não desaverba mais, porque ele já produziu efeitos. Agora, se você não recebeu nada daquela averbação, você desaverba o que você quiser a qualquer tempo. Averba e desaverba. Isso é um direito, tá? Agora, se produzir efeito, não pode mais. Só que em relação ao valor das contribuições, se vocês estão sujeitos à média, tem que ter essa consciência. Qual é a média que eu estou colocando aqui? Cada contribuição que entra lá, olhar, essa contribuição eu quero que ela entre na minha média? Não sei. Deixa eu pensar, preciso dela? Então, fazer esse equilíbrio. Às vezes, assim, Verônica, eu não vou desaverbar tudo, porque assim, aí também tem que trabalhar muito mais. Mas assim, eu vou desaverbar metade. E essa metade aqui eu vou trabalhar, porque aí você vai realmente decidindo sobre a sua previdência. Eu acho que ter chamado esse encontro mais coletivo é também tentar, como eu tenho visto que tem muita dúvida, é tentar fornecer para vocês informações para vocês decidirem de forma mais consciente sobre a aposentadoria de vocês.
Mas também, ao mesmo tempo, a gente corre o risco de uma nova lei, né? Claro. Esse é o problema. Claro, mas Se a gente está discutindo se a gente fosse aposentar hoje. Se em 2030 tiver outra, a gente vai ir para cá e discutir tudo de novo. Se você questão de desaverbação de tempo, você pode fazer esse pedido alguns meses antes. Se for uma questão de desaverbação de tempo, primeiro que você pode desaverbar a qualquer tempo. Mas segundo, que se você quiser, você pode esperar, né? Você pode ter um planejamento em mente. Saber quanto tempo você ainda vai trabalhar, assim, planejar hoje. Se fosse com essa regra, eu vou trabalhar mais 5 anos, com essa regra eu vou desaverbar aqui 2 anos. Chega lá pertinho, agora faltam 6 meses. Agora eu vou começar a arrumar minha vida administrativa para quando der a data, tá tudo organizado e eu conseguir aposentar. Que é a idade. A idade, principalmente, né? Porque a idade você não tem como. O tempo de contribuição mínima também. Não tem como você fugir. Para a gente saber os valores de cada mês que a gente contribuiu, é o INSS que passa isso para gente? Se for período averbado. O daqui são seus contra-cheques. Tá. Tem todos os descontos. Tá, quem tem de várias fontes, aí tem que olhar as suas próprias fontes. Se já averbou aqui tem o valor. Provavelmente. Tá. Depende de quando. Se averbou há muitos anos, pode ser que a sua certidão ainda não tivesse as remunerações. Porque essa obrigatoriedade está vindo recente por conta dessas reformas, por conta do impacto do valor de cada contribuição. Então, o INSS por muitos anos ficou emitindo certidões sem salário mês a mês. Então, cada pessoa tem que ver a data da emissão da sua e se já veio o cálculo mês a mês. Se você não tem esse cálculo mês a mês, você pode solicitar. Aí você vai ter que ver, por exemplo, o INSS não me forneceu com valor mês a mês, mas você tem um comprovante mês a mês para fornecer para ele? Então, para mexer nessa seara, você tem que sempre olhar. Se a sua certidão não tiver a contribuição, eu sugeriria nem mexer, porque a universidade vai ter que considerar valor estimado. E aí ela vai jogar sua contribuição para cima, com certeza. Porque para as pessoas que ainda não tinham obrigatoriedade da CTC vir com o salário mês a mês, se considera a média e se sempre joga a média um pouco para cima. Tá? Eu estou em dúvida ainda com relação a essa averbação do período de quem fez pós-graduação e não fez contribuição. Então, por isso que eu disse. Então, por isso que eu disse, isso é caso a caso para olhar. Porque tem casos de pessoas que em doutorado, por exemplo, assumem nível de estágio docente, sem que assumem turma. E aí a gente tem que ver pormenorizadamente qual é a configuração da relação de trabalho de cada pessoa. Se eu tiver documentos que comprovem trabalho remunerado, e aí é essa dificuldade do que é trabalho, né, para o INSS. Então, o estágio de docência é um ponto que a gente disputa muito, porque o estágio de docência você está em trabalho, literalmente. A bolsa de pós-graduação, claro que você também está exercendo um trabalho, mas tem muita discussão que é um trabalho formativo, ainda não é um trabalho que você está realmente desempenhando as atividades. No estágio de docência, você assume tudo. Então, é o ponto que a gente disputa bastante, mas não é pacífico. Período de pós-graduação, a gente analisa o caso a caso, olha que documentos a gente tem. Eu sempre falo, administrativamente, tente tudo. Você não paga nada por isso. O não você já tem. Pedir para o INSS apresentar tudo que você tem, tentar, não custa nada. É diferente de fazer um processo judicial, que a gente já olha com preocupação de sucumbência, a gente já olha se você perdeu, você tem custos para começar o processo, se você perder, tem honorários advocatícios para pagar. Então, na esfera judicial, é uma outra análise de risco. Na esfera administrativa, na dúvida, peça. Até porque tem muitos casos que na dúvida a gente pede e a forma de negativa abre para a gente o caminho todo da judicialização. Porque a forma da negativa estava muito ilegal. Então, a gente tem que ir vendo caso a caso nessas situações, pós-graduação, qual é o trabalho, porque o critério é trabalho remunerado. Então, eu tenho que conseguir construir, configurar prova de tempo de serviço remunerado, tá? E na pós-graduação a gente não tem pacificado, né? Quando que o doutorado pode ser considerado trabalho. A gente está até evoluindo, eu acredito, nesses passos, né, de configurar esse trabalho imaterial, essa produção intelectual como trabalho efetivamente, né? Mas essa produção que não é palpável, às vezes ela não é valorizada igual. Bolsa de pós-doc, que a gente dá aula comprovadamente. Então,
em pós-doc eu já tenho mais dúvida ainda do que o doutorado e do mestrado. Porque aí a gente tem uma... Se você já está vinculado, você manteve a vinculação durante o pós-doutorado como professora? Assim, tem atestado, né, do secretaria acadêmica. Não, mas você manteve dando aula no seu cargo inicial? Porque o pós-doc, na maioria das vezes, as pessoas mantêm seu vínculo funcional. Não consegue. Recém-doutor, conseguiu um pós-doc. Antes não de ter ter vínculo. antes de ter vínculo. Tá, eu poderia dar uma olhada melhor, porque eu tô pensando, eu falei de cara pensando na ideia de professores que já estão professores e saem para o pós-doc. É o limbo, quando você não é nada. Então, esse limbo, para mim, é sempre caso a caso, gente. Esse limbo não tem como dar de pós-mestrado. Tem que ver o que tem de documento. Porque aí eu sei que a gente consegue construir de prova. A insalubridade como é? Isso, aí eu vou chegar agora na insalubridade. Insalubridade. Tá bom. Com relação às progressões que foram, os departamentos ficaram bloqueados por um tempo, isso daí impactaria nessa média, né? Não, porque tem o pagamento retroativo, né? Quando você tem um enquadramento, uma progressão que não é paga imediatamente, não muda o efeito funcional, muda o efeito financeiro. Tá? Então, quando ela vai ser implantada, ela sempre é implantada com a data da publicação do Diário Oficial. Então, ele tem que ter o pagamento retroativo no seu contra-cheque, vai vir lá os meses que pagaram retroativo, vários meses antigos discriminados, referentes a quando foi aquela alteração salarial. Mas sempre vai descartar as contribuições. Não, mas essas contribuições vão ficar distribuídas, entendeu? Você vai ter uma rede. Por isso que o contra-cheque ele tem que dizer qual é a referência de cada mês retroativo. Não posso te pagar 10 mil como um mês só. Eu vou ter que te pagar 1.000 de um mês, 1.000 de outro, 1.000 de outro. Para esse 1.000, passa a configurar tudo lá atrás. Isso, tá? Então, zeramos em relação a isso que eu estou falando para vocês. Atenção para o que vocês averbam, para o que desaverbam. Tenham consciência que vocês têm 20% para descartar. Se vocês entrarem nessas regras de transição, então avaliem e planejem a previdência considerando esses critérios. E aí a gente pode chegar... Só uma última... Não, imagina, Eu gostaria de saber, pode também perguntar. você fazer uma pergunta. Pode falar. Eu vou te falar, você falou um negócio aí. Se eu te pedir o abono permanência, né? Eu trabalhei em 1980. Eu verbei aqui 21 anos, 7.000 tantas horas, né? Eu sou obrigado, então, se esse abono permanência sair, eu pedi, se ele sair, eu sou obrigado a pegar todos os 100% de todo o período? Vamos lá. Esse abono de permanência, quando você completou os requisitos para aposentadoria? 2021. Então você já entra na regra nova. Que é aquilo que eu falei, direito adquirido, para não mudar a regra, tinha que ter completado tudo. Então, se você tiver completado tudo antes da publicação, da legislação, não, se bem que você falou 21, né? 31 de dezembro de 21, talvez você consiga ter já o direito adquirido. Vamos ver a publicação do seu abono de permanência. Se ele sair com efeitos antes de 31 de dezembro de 21, você entra no direito adquirido. Aí você não tem mais que cumprir nem somatório de pontos e nem pedágio para manter o direito que você tinha Se não antes. for, eu não posso desabonar, então. Se eu já tiver saído do abono, eu não posso pedir o período. Se for o caso de eu desabonar, eu teria de... Desaverbar não. Se já saiu o abono, você não pode desaverbar nada. Não saiu. Aí você pode planejar isso logo. Quem vai planejar isso para mim? A gente pode, numa consulta juntos no plantão, olhar toda a sua vida funcional para te dar minimamente orientações. Eu sempre falo que em planejamento previdenciário, o meu papel é apresentar para você os cenários possíveis. Assim como eu estou falando aqui. Eu nunca vou te dizer, olha, professor, melhor, faça isso. Não, sempre vou te dizer, você pode fazer isso, isso e isso. Aí você escolhe. Você pode me orientar um profissional de direito jurídico, previdenciário, para ele fazer a consulta aí? Com certeza eu faço. A gente faz no plantão reitera. É exatamente o número dessas consultas que fez eu falar, olha, eu acho que a gente precisa falar disso coletivamente, porque é muita gente com essa dúvida. Fora da doença. Não, posso também, mas eu faço via doença também. Fora da doença eu faço de forma padrão. Muito, né? Vai que o ponto permanência sai lá e dá tudo para trás. Olha, eu ouso te dizer que às vezes eu trato meus clientes da doença muito com mais
cuidado e carinho e tudo. É claro que eu tenho cuidado e carinho por todos os meus clientes, mas a Doenf é um cliente que eu atuo todo dia, né? Então, assim, a gente tem um plantão que é uma agenda permanente aberta. Vai marcar uma agenda. A agenda permanente aberta para a categoria. Marcar um dia com você para trazer. Exatamente. A gente sempre nos atendimentos, a Mariana e o Vinícius, né, manda o link que a gente faz telepresencial, manda com o meu e-mail, eu recebo por e-mail, né, todos os documentos que a pessoa queira que eu dê uma analisada, respondo. Então, essa parte de consultoria, a Doenf, ela entrega para vocês esse serviço meio que pronto, né? Eu estou aqui justamente para isso. Você está aqui desde quando? 2020. Setembro de 2020. Eu queria marcar aqui, eu nunca conseguia. Mas você já pediu a Mariana para marcar? Porque eu tenho que professor o tempo todo. Não era nem você. Provavelmente. E a gente tem agenda fixa aberta. Entendeu? A gente não tem uma agenda que é de vez em quando, uma agenda fixa. Sempre está lá. Eu vou marcar então. Só a dúvida então é o seguinte: nós estamos sujeitos ao regime limite de idade 62, os homens. Por enquanto. Por enquanto. Vamos lembrar. Não é 65, que é o do regime do INSS, não. Né? Nós não estamos sujeitos a 65. Nessa regra de transição, vamos lá, ó, vou voltar aqui. Sim. As duas possibilidades. Na regra do pedágio, a idade de 60 anos. Na regra do somatório de pontos, a idade de 61 anos. Tá? Agora, lembrando, a partir de 25 vai começar a adicionar, 62. tá? 62. E depois, se vier alguma outra legislação depois de 2025, 63, 64, né? não tem como dizer o futuro. Agora são esses e em 25 vai para 62. Okay. Tá? No somatório de pontos. Sim. No pedágio mantém 60. Tá? No pedágio também aumenta um ponto a partir de 25? Não, pedágio não tem ponto. Pedágio é tempo de contribuição só. Tá? Aí é essa questão que eu falei para vocês. Quem tem muito tempo de contribuição sobrando, vai para o pedágio. Quem não tem tanto tempo de contribuição ou tem mais idade para somar mais pontos, vai para a regra de pontos. Tá? Porque o ponto é mínimo. Então, assim, lembrem sempre, essas idades que eu estou falando, elas são mínimas. Mas você pode, se você tem mais pontos. Está somando mais pontos. Então, assim, quando você olha aqui, 61 anos de idade, 35 de contribuição, esses são os mínimos. Você pode ter mais de 61 anos de idade, você pode ter mais de 35 anos de contribuição. Qualquer um vai gerar mais pontos. Tá? E aí vamos entrar, então, nessa unidade. Tá? Aí aqui eu deixei também para vocês. Vou falar nessa unidade de novo, depois eu volto aqui. Tema 942, gente. Esse tema, ele é resultado de décadas de discussão sobre esse direito, que é o direito da aposentadoria especial para o servidor público e da conversão do tempo especial em tempo comum. Quando a gente pensa, né, eu comecei lá atrás falando de solidariedade por vários motivos. Por questões do que eu acredito mesmo, que eu acho que a gente deva ter como compreensão social, mas também porque isso influencia como a gente lê os nossos direitos e que direitos a gente tem. Quando a gente olha para o tempo de serviço trabalhado em contato com agentes insalubres, a gente tem um tempo de serviço que precisa de uma valoração diferente da pessoa que trabalha em um ambiente completamente saudável. Quando a gente fala de princípio de solidariedade, pacto geracional, a gente fala muito sobre a questão de que quando a gente for se aposentar, tem uma expectativa de vida considerada ali. Essas mudanças de regras de idade, muitas vezes elas levam em consideração justamente, né, essa mudança de qual é a idade média que a gente alcança em cada tempo. Então, quando eu estou pensando no benefício previdenciário, eu estou pensando mais ou menos no cálculo atuarial projetado, de quanto tempo essa pessoa vai viver, né? Lá na Previdência Complementar, que eu vou falar melhor amanhã, inclusive tem uma modalidade que eu acho péssima, que é o benefício por sobrevida. Assim, você sobreviveu ao que a gente esperou que você viveria, então você vai estar em outro benefício, não é mais a sua aposentadoria, é uma sobrevida, você não morreu. Então depois era para ser comida e não morreu. Exatamente, tem um fundo próprio para sobrevida. Tem um fundo específico da sobrevida, só para ele. Você contribui para um fundo que não é o da sua aposentadoria, é um fundo da sobrevida. Se eu viver mais do que estão esperando, tem que pagar, tem que ter de onde
tirar, porque vão dividir a minha poupança de acordo com o que estão esperando que eu viva. Se eu viver mais do que isso, não tem poupança mais para me pagar. Então, a lógica da Previdência Complementar está bem já escancarando para a gente essas projeções atuariais. Mas isso sempre permeou, né, o sistema de previdência. Então, quando a gente pensa no tratamento, né, entre as pessoas, entre trabalhadores e servidores, para eu tratar de forma igual, eu tenho que tratar os desiguais de forma desigual, na medida das suas desigualdades. Isso é o princípio da igualdade. Não é tratar todo mundo igual. Porque essas pessoas são diferentes, nós precisamos tratar diferente. E as pessoas que trabalham expostas, né, a riscos da sua saúde, elas podem ter sua, né, expectativa de vida impactada. Elas podem, por exemplo, receber menos tempo, ter menos expectativa de vida e longevidade. Então, elas deveriam conseguir sair antes aposentadas para que elas consigam usufruir, né, esse período de vida ainda saudável. E aí a gente tem duas possibilidades. A aposentadoria especial, que reduz drasticamente o número, né, dos anos. Hoje, por exemplo, com 25 anos de contribuição, você consegue se aposentar pela aposentadoria especial, sem critério de idade, com o critério de exposição ao risco. Porém, como eu digo, não tem almoço grátis, vocês já viram, tudo que é um direito vem logo com um dever, sempre tem uma contrapartida. A aposentadoria especial, ela te dá esse benefício de não ter a idade mínima, de ser só o tempo de exposição à insalubridade, mas o cálculo da aposentadoria é bem inferior. É uma média, é aquela média dos 5%. E aí, então, muitas vezes a gente fala, não é a regra mais favorável, né? E às vezes não é o melhor uso desse tempo. E o outro uso que é possível, que foram décadas de discussão se os servidores podiam ou não fazer, é essa conversão. A conversão nada mais é do que valorar de forma diferente o tempo. As pessoas que trabalharam na insalubridade, elas têm um tempo que fica classificado como tempo especial. Por que ele é especial? Porque você está exposto a um agente de risco. Não é um tempo qualquer, ele é um tempo qualificado. Essa qualificação é conferida em tempo. Então, você pode, por exemplo, ter um ano que vira 1,2, que vira 1,5. E esse fator multiplicador para a conversão do seu tempo especial em comum. Então, se eu tinha trabalhado 2 anos, eu teria 2 anos de contribuição. Se eu trabalhei 2 anos com insalubridade, pode ser que eu tenha 3 anos de tempo de contribuição, e não 2. Porque aqueles 2 valeram por 3. Entendem? A conversão é uma forma de valorar de forma qualificada o seu tempo de contribuição. E assim você acaba ficando com mais tempo de contribuição do que você tinha antes de pedir essa conversão. Como é que a gente faz essa conversão? Primeiro, a gente passou décadas discutindo se podia, né? Porque não tinha regulamentação de serviço público, só para iniciativa privada, e então dizia-se que por ausência de previsão legal não dava para converter. Então, o servidor público, o princípio da legalidade, a administração pública só pode fazer o que a lei autoriza, então não tinha lei autorizando, não podia fazer. Em 2021, o Supremo julgou com repercussão geral. Com repercussão geral diz que não é esse processo entre partes, só entre a gente. O efeito dessa decisão não é só para nós. Repercussão geral é quando o Supremo diz o efeito disso aqui é para todo mundo. Esse processo já veio aqui tantas vezes, essa matéria já se repetiu tantas vezes, que a gente precisa dar um fim nessa discussão. Acabou, não tem mais discussão. Repercussão geral. Qualquer pessoa que falar sobre esse direito, o modelo da decisão está aqui, é só replicar. E se os juízes de primeira instância, ou qualquer outros, né, na cadeia hierárquica do judiciário, não aplicarem o que está escrito no tema da repercussão geral, a gente não precisa fazer todos os recursos. A gente pode ir direto ao Supremo, que é a última instância, bater na porta do Supremo e fazer o procedimento que chama reclamação constitucional. Vai direto ao Supremo e diz, reclama, não estão cumprindo a sua repercussão geral. Então, você ganha todo, né, uma tramitação de processo, podia ser 20, 30 anos de recursos, e você vai diretamente à última instância reivindicar que seja aplicada ali a repercussão geral. Então, em 2021, o que o Supremo classificou? Pode ter conversão do tempo especial em tempo comum para o servidor público e pode ter aposentadoria especial para o servidor público. No caso da conversão, muita gente que tem feito planejamento previdenciário, a gente acabou fazendo as ações, por quê? Porque era uma fonte para a pessoa ter tempo de contribuição a mais para pagar o pedágio.
Porque aí ela não tinha todo o tempo de contribuição, mas ela estava olhando para o tempo de contribuição simples, como se a contribuição dela fosse comum. Mas se ela estava disposta à insalubridade, esse tempo de contribuição poderia ser valorado de forma qualificada. E talvez valorando de forma qualificada, aí o tempo de contribuição fecha suficiente para pagar o pedágio dos 20% que faltava lá e reduzir um pouco o tempo que falta, né, para se aposentar. Então esse é um procedimento possível de se fazer. Administrativamente ainda não vejo ser feito, principalmente porque tem 2 documentos que são obrigatórios para a gente fazer a conversão, que são o PPP e o FTCAT. O PPP é o Perfil Profissiográfico Previdenciário. Esse documento é um documento feito juntinho com a FTCAT, que é o laudo técnico das condições do ambiente de trabalho. Esses laudos são feitos por pessoas da segurança do trabalho e da medicina do trabalho, e neles vem toda a qualificação. Quais são os agentes, se há intermitência, se é habitual, se é permanente a exposição, qual é o grau de exposição, se é mínimo, médio, máximo. E aí sim a gente vai ter, então, a fixação de como vai ser a conversão do tempo especial em tempo comum. Na UENF, a gente tem um LPCAT que é de 2008, bem desatualizado, e a gente não tem a concessão de PPPs regulares das pessoas. Eu só vi 2 professores que tinham PPPs até hoje. Então, fica difícil porque você tem o reconhecimento do direito pelo Supremo, mas você não tem os meios para acessar esse direito hoje, porque você não tem os documentos que são imprescindíveis para que você pleiteie esse direito. Como esse julgamento foi em 2021, imediatamente após esse julgamento, a gente fez uma ação judicial coletiva, pedindo que a UENF faça todos os PPPs, entregue para todo mundo os PPPs, que a UENF faça todos os LTCAT, atualize aquele LTCAT que existe em 2008, entregue para as pessoas, para que as pessoas possam fazer o requerimento da conversão. Esse processo foi julgado procedente ano passado, a gente teve uma decisão favorável, mas a universidade recorreu. Então agora a gente vai aguardar o julgamento do recurso esse ano pelo Tribunal de Justiça, pela segunda instância, e a gente está justamente buscando que as pessoas tenham os documentos necessários para que elas possam pleitear a conversão. E aí, enquanto isso não acontece administrativamente, as pessoas que têm urgência vêm fazendo também via judicial esse pedido de conversão diretamente, aí já pede na mesma ação que faça PPP, que faça o LTCAT e que faça a conversão. A gente já pede numa ação tudo isso, tá? Mas então, assim, essa é uma das possibilidades, mas não é a única, acho que é isso, né? Eu acho que mais importante para mim é que vocês compreendam essa questão de é possível não entrar na regra nova se conseguir somar os pontos ou se conseguir pagar o pedágio, e tenham consciência em relação a essa média de remunerações que vocês estão inserindo para serem computadas, se vocês querem realmente essas, se vocês querem retirar alguma coisa, como vocês querem ajustar, quais contribuições vão como a base de cálculo de vocês para a aposentadoria, tá? E aí, então, deixa eu só voltar aqui para as regras atuais, né? Regras permanentes após essa lei complementar. Então, lembrem, a emenda 90, que é a emenda constitucional, implantou a emenda 103, que era do âmbito federal, no Rio de Janeiro. A gente tinha a emenda 103 de 2019, federal, e a gente passou em 2021 até a emenda 90, que é da Constituição do Rio, adaptando essa reforma para o Rio. Essa emenda 90 incluiu e previu aquelas regras de transição. Vai mudar a regra do jogo. Quem quiser manter regras antigas, ou soma os pontos, ou apaga o pedágio. 2 possibilidades. Isso acumulado com aqueles critérios da idade, do tempo de contribuição, serviço público e cargo, que isso já vinha vindo. E aí, a partir dessa emenda, a regra que passa a vigorar para todo mundo, na Lei Complementar 195, é essa. A aposentadoria por idade e tempo de contribuição não existe mais no Estado do Rio de Janeiro a partir da Lei Complementar 195, a aposentadoria por idade que existia antes. Você podia pedir uma média proporcional e sair só por idade, não tem mais essa aposentadoria. Então, hoje em dia, a regra são 65 anos para homens, 62 para mulheres, 25 anos de tempo de contribuição, 10 de serviço público, 5 no cargo, e aí aquela questão, né, da média. Cálculo inicial, média aritmética simples da vida toda. Qual vai ser o valor que você vai receber de aposentadoria? Começa com 60%
e acrescenta 2% cada ano que passar de 20% de contribuição. Isso é a regra que ficou atual, geral, para todo mundo, tá? Como que eu fujo dessa regra, não entro nela? Com aquelas de transição que foram trazidas para a gente, somatório de pontos ou pedágio. Só uma dúvida, e essa decisão, que a gente tem que fazer agora, é uma coisa que a gente pode deixar aí no momento da aposentadoria? Vocês podem deixar para o momento da aposentadoria. A única decisão que vocês podem vir a ter que tomar é se o Estado abrir algum prazo de migração de regime, que é o que eu falei que ia falar do regime de previdência complementar, né? Falar um pouco melhor disso. Deixa eu só se tem mais alguma coisa. Acho que não precisa. A gente deixou disponibilizado no site, então essa coisa de quais são as tabelinhas da aposentadoria por incapacidade, compulsória, se vocês quiserem dar uma olhadinha lá, acho que não é o foco maior hoje, então eu vou deixar para falar um pouquinho aqui da previdência complementar. O que acontece com a previdência complementar? Quando abrem a possibilidade, a janela de migração de regime, você pode deixar o regime que você está agora e ir para o outro. Qual é o outro? O outro é o que você recebe até o teto do regime geral, você vai continuar contribuindo para o regime próprio de previdência. O que você recebe acima do teto do regime geral, você vai começar a recolher contribuição para a previdência complementar. Verônica, mas qual é a diferença de fazer isso? A diferença é que na previdência complementar você tem alguns benefícios que no regime próprio você não tem. A exemplo de, quando você faz uma contribuição na previdência complementar, estando sujeito ao teto, porque quando você migra, você está dizendo, a partir de agora, eu renuncio uma aposentadoria que passe do teto do regime geral. A partir de agora, eu estou me submetendo ao teto do regime geral. Quando você faz isso, e você vai contribuir o que tinha de diferença entre o regime geral, o que passava do seu salário, do teto do regime geral, você vai contribuir com um percentual e o Estado vai contribuir com outro. O Estado vai ser seu patrocinador. Então, você vai fazer aporte no percentual e o Estado vai fazer um aporte igual. Então, você vai ter duas contribuições ao invés de uma. E isso vai fazer a sua poupancinha aumentar. Então, se no regime próprio você contribui sozinho, no regime da previdência complementar, você tem a possibilidade do Estado também aportar. E uma outra questão que a gente tem também no regime complementar, que para muita gente, aí é caso a caso, tá, gente? Para quem vale a pena, para quem não vale. Aí é olhar caso a caso. Tem casos que a gente tem regras de dedução de imposto de renda mais favoráveis no regime de previdência complementar. E aí essa devolução do imposto de renda faz aquilo também valer a pena. E uma última coisa que a gente olha também é a sua contribuição atual previdenciária é sobre o seu salário inteiro. Quando você diminui essa contribuição e você vai passar a contribuir para o regime de previdência complementar da diferença, o teu desconto mensal da previdência vai diminuir drasticamente também. E você vai ter meio que uma liberdade de escolher onde você quer colocar essa diferença. Então, para algumas pessoas, principalmente as pessoas que estão ali próximos ali ao teto, não estão super lá no 20 mil, estão no 8, estão no 9, às vezes até o 10. Para essas pessoas que estão nessa região que passou do teto, mas não passou tanto, às vezes vale a pena ir com essa restante para a previdência complementar. Porque você vai ter essas questões de mudança de tributação, vai ter essa questão de que o Estado vai aportar também patrocinando e vai ter a possibilidade de... vai ter essa possibilidade que eu estava falando de... reduzir o imposto de renda. Não, era o imposto de renda... Reduzir a contribuição, é isso. Reduzir o valor total da contribuição previdenciária, tá? Porque aí a gente tem que... O que a gente calcula para ver se vale a pena, se não vale? Como é que está a sua média? Porque se a sua média for jogar sua aposentadoria lá embaixo, se submete ao regime geral, ao teto. Porque você não precisa ficar contribuindo sobre tudo, se no final a sua média vai lá para baixo. Se você averbou um montão de tempo do INSS e quer jogar sua média lá embaixo, para que você está contribuindo sobre toda a sua remuneração se você vai sair com o próximo ao teto? Se você vai sair com o próximo ao teto, como
começa a fazer uma poupança fora também. Entendeu? Porque se você já vai sair próximo ao teto, então você pode sair com o teto e mais uma complementaçãozinha. Tá? E a gente, por muito tempo, na advocacia crítica, principalmente dentro do Andes, a gente não falava sobre essa possibilidade, nem construía muito sobre essa possibilidade, porque a gente estava realmente no enfrentamento a essa criação desse regime complementar, né, e uma tentativa de barrar o Andes. Acho que foi assim, um dos maiores sindicatos que lutou contra a previdência complementar, né. Quando a gente pega números dos professores, a categoria de professores foi a que menos aderiu voluntariamente ao FUNPRESP na Xeref Federal, ao RJPrev aqui no Rio. Então, assim, a categoria de professores mais críticas fez um enfrentamento duro a esse regime de previdência complementar. Então, a gente não ficava, né, nesse nível de estimular as pessoas a pensarem na previdência complementar. Só que, infelizmente, a gente se vê hoje numa situação que cada vez vem mais degradação de direitos, né? E aí, a gente teve que começar a olhar, porque no fim das contas, a gente tem sempre que olhar para tudo que está na mesa e ver desse caldo o que a gente consegue fazer de um pouco melhor, né? Então, a gente começou realmente a também avaliar se é favorável migrar. Só que é isso, para vocês que não são automaticamente vinculados à previdência complementar, precisa da janela. Né? Então, assim, teve 2 outros momentos já, antes da implantação, depois da implantação do RJPrev, que o Estado abriu janelas. Olha, prazo, quem quiser migrar e vir para a previdência complementar, se submeter ao teto, está aqui o prazo. Eles abrem o prazo, fecham o prazo. Quem contribuiu, né? Contribuiu fora do teto. E aí, por anos. Aí escolhe ir para complementar. Aí você contribuiu a mais, vai para onde? Não vai, porque assim, quando a gente, como eu falei, né, a gente vai avaliar. Então, assim, eventualmente, as contribuições que você já fez, na média, já vão te levar para próximo do teto. As contribuições que você tem. Então, não vai ter muito, porque como é média, a gente tem que olhar para qual é a sua média. Porque isso varia muito de pessoa para pessoa. Eu posso ser uma pessoa que teve uma média de 5 anos de 1.000. E eu posso ser outra pessoa que tem 30 anos de 10 mil. A média dessas pessoas é totalmente diferente. O planejamento que cada uma faz, como ela usa essas médias, é muito diferente. E isso não era o pensamento que a gente era acostumado a ter. Porque as pessoas que estão mais se aposentando agora, ainda estão tentando se aposentar com integralidade. Então não importava qual era o valor da contribuição. Importava que teve contribuição no mês. Não importava se você contribuiu no INSS com R$1.000, 1.500 ou 20. Importava que você trouxe do INSS 3 meses, 5 meses, 1 ano. Agora, quando vocês estão na média aritmética, importa para vocês quanto cada contribuição dessas representa. Como que está a média geral da vida de vocês. Vocês não estão mais só buscando alcançar qual o tempo de contribuição, qual é a idade. Vocês também têm que estar olhando para qual o valor de cada mês desses que vocês estão lançando lá, porque vai fazer diferença na vida de vocês. Então, por isso que eu falo, para algumas pessoas não faz menor sentido migrar, para outras fazem. Então, é o caso de olhar, é o caso de estar atento, é o caso de ter uma escolha consciente, saber o que influencia para que você tenha a possibilidade de escolher. O que é mais vantajoso Em cada caso. Exatamente. Por isso que a gente fala tanto, planejamento previdenciário é caso a caso. O que é imprescindível para fazer um planejamento previdenciário? Extrato de tudo que você tem na vida. Contribuições do INSS, mapas de tempo de serviço daqui da UENF, número de dias, porque, de novo, a gente, para fins didáticos, a gente fala muito em anos, mas a aposentadoria é sempre calculada em dias. Então a gente olha, até o pedágio mesmo, a gente fala nos anos, calculando fins didáticos. Se você for olhar, vão calcular em dias quanto faltava, lá em 31 de dezembro de 21, e aí em dias, qual os 20% de dias que você vai pagar. Esse mapa a gente pede de RH. E você falou que é a média, né, dos 80% melhores. Mas aí o valor é corrigido monetariamente para o tempo atual. Isso, sempre corrigido. Mas é isso, sim, são todas. Então isso varia muito da vida de cada funcional, de cada pessoa. Né? Quantas contribuições você teve muito baixas, quantas contribuições você teve muito altas, o que você avergou, o que você trouxe, o que você não trouxe. Isso vai afetar completamente o que são os 80%. Né? O que são os 20%? Ah, não, isso aqui estão nos 20%, tudo bem.
Tá, os 80, onde que os 80 me levam? Até se eu projetar no salário de agora, quanto falta? Para onde isso está me levando? Para que média isso está me levando? Se essa média estiver muito próxima do teto do regime geral, aí pode ser interessante ficar de olho. Abrir o prazo para migração, fazer consultas, entendeu? Será que está valendo a pena para mim migrar? Tá? E assim, é claro que também não posso dizer se depois mudarem regras da RJ-Prev, gente, porque em matéria previdenciária o tempo todo estou dizendo o que está valendo hoje. Faço questão de trazer os últimos anos para vocês verem 25 anos, 5 grandes reformas. Não tem como dizer a longuíssimo prazo. A gente vai avaliando conforme cada momento. Tá? Espero ter conseguido auxiliar vocês. Obrigado. E aí, fica a gravação de plantões também, tá? Obrigada. Obrigada.